basicamente o seguinte: a gente vinha vendo que os tributos em espécie, né, nós vimos os tributos em espécie, depois nós passamos a enfrentar os princípios constitucionais tributários e chegamos a ver a estrutura lógica da norma jurídica tributária. Muito bem. Agora, no segundo semestre, eu vou começar pelo nascimento da obrigação tributária. E aí o que nós vamos ver nesse período letivo aí? Nós vamos ver obrigação tributária, fato gerador, crédito tributário, lançamento, formas de prescrição e decadência em matéria tributária, hipóteses de suspensão, exclusão, extinção do crédito tributário. Nós vamos ver responsabilidade civil, a responsabilidade tributária e a responsabilidade civil à luz da responsabilidade tributária. Nós vamos ver enfim, acreditamos que ao final do semestre letivo nós tenhamos alcançado a parte final da responsabilidade tributária. Ano que vem, os senhores terão aula de Direito Financeiro Tributário e Aduaneiro, 3 e 4. E aí esperamos que já sejam essas aulas presenciais. A perspectiva era de que as aulas presenciais talvez retornassem, né? Agora em julho, agora em agosto, mas infelizmente a universidade entendeu que, infelizmente ou felizmente, né, a universidade entendeu que não era o caso de voltar ainda às aulas presenciais por conta do risco de contaminação pela Covid-19. Eu particularmente acredito que sim, a universidade está certa. No Rio de Janeiro houve o retorno das aulas e, infelizmente, eles tiveram que suspender novamente aulas presenciais do primeiro e do segundo grau. Aqui no estado de São Paulo, houve retorno às aulas e não se tem notícia de aumento de casos, mas a gente tem que ficar muito atento, porque quando se trata de estatísticas, né, senhores? Estatísticas são péssimas para as pessoas. Eu sempre falo isso, a estatística é uma coisa, a meu ver, horrorosa, né? Porque você fala, o número de óbitos caiu, mas se quem morreu foi o seu pai ou a sua mãe, pouco interessa ou nada interessa a estatística e o número de óbitos e o percentual de ocupação das UTIs. O que interessa, na verdade, é que você perdeu um ente querido que nada vai substituir, nada, nem nunca, ninguém, nem nada vai substituir aquela vida perdida que é muito, 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 muito triste. Nós estamos perdendo bons amigos, eu perdi excelentes amigos, colegas, perdi, enfim, parentes, enfim, uma tragédia, senhores. E não dá para brincar com a vida, né? Não dá para relativizar a vida, e não dá para colocar a vida numa estatística. Olha, veja, o percentual de mortes está diminuindo, né? Quando se trata da vida de alguém que a gente ama, isso aí é totalmente irrelevante. Muito bem. Então, nós seguiremos da forma virtual, utilizando-nos de plataformas de reunião. Veja, simultaneamente eu coloco no Zoom, coloco no Moodle, né? Não só o endereço da aula, o link ou o invite da aula, mas coloco também no Moodle, abro um fórum no qual eu faço uma pergunta. E o senhor, para obter presença, precisa responder a pergunta que está lá no Moodle. Uma pergunta muito simples, que qualquer um que assistiu à aula tem condição de responder. Não é pergunta de nenhuma complexidade. Fico feliz com a minha audiência na data de hoje. Estamos aqui, deixa eu parar de dividir a tela aqui para ver o número de participantes. Eu estou aqui com 50 alunos em sala de aula, então fico feliz que nós estejamos comparecendo à nossa primeira aula para que possamos começar esse semestre letivo de 2021.
2021, esse segundo semestre letivo de 2021. O slide, esse PowerPoint que eu tô dividindo a tela, também está disponibilizado para os senhores lá nos avisos, onde eu coloquei o link da aula, tem também o slide. Então você pode procurar lá que vai estar lá o slide para você acompanhar a aula. E também, na mesma sistemática do semestre anterior, eu estou gravando a aula e vou disponibilizar as aulas no YouTube. Você pode se inscrever no meu canal, Professor Denis Fiuza, e você pode assistir todas as aulas. Agora, você pode também optar por assisti-las no próprio Moodle, já que eu vou colocar o link, eu coloco o link do Moodle, o link do YouTube no Moodle. Você assiste no próprio Moodle, revisitando as aulas nas datas respectivas. Prometo colocar as aulas mais rapidamente, editá-las e subir essas aulas para o YouTube, disponibilizando no Moodle o mais rapidamente possível. No semestre passado eu andei me atrasando com algumas aulas e por isso peço desculpas aos senhores. Muito bem. Então, o que nós vamos ver a partir das reflexões que implementaremos com o nascimento da obrigação tributária? Nós vamos ver o seguinte, vejam, senhores, nós vimos que os tributos, eles são muitos, né? Nós temos aqui no Brasil cerca de 51 tributos, né, incidentes sobre as mais diversas atividades humanas, né? Mas existem momentos, né, ou às vezes períodos, né, em que é preciso se fixar exatamente para que se possa estabelecer exatamente quando foi que ocorreu um dado fato gerador tributário. Por quê? Porque é justamente o fato gerador tributário que vai definir o nascimento de um vínculo jurídico entre o sujeito ativo, fazenda pública, e o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Muito bem, então vejam só. Esse vínculo jurídico que surge quando ocorre o chamado fato gerador tributário, ele se chama obrigação tributária. A redação do artigo 113 do Código Tributário Nacional é no sentido de que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador. Eu me enganei aqui no slide e não coloquei a íntegra do artigo 113. Minutinho só, por favor. Mas o artigo 113, ele diz o seguinte, eu vou pedir para o aluno que, por favor, esteja desenhando na minha tela aqui, que ele, por favor, pare de desenhar na tela. O artigo 113 do Código Tributário Nacional estabelece o seguinte, estabelece que a obrigação tributária é principal ou acessória. Não, desculpe, tá na íntegra assim, tá certinho. E que o parágrafo 1º diz assim, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Muito bem, como é que eu faço o raciocínio desse momento de ocorrência de fato gerador? Vejam só, senhores, vamos lá ver o 114. Vejam o que diz o 114. Ele diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Não sei se parece que não fica bem claro. Quando você diz o fato gerador é a situação definida em lei. A situação definida em lei é o fato concreto ou é a hipótese de incidência? Veja, no semestre passado nós já vimos a estrutura lógica da norma jurídica tributária. E ao ver a estrutura lógica da norma jurídica tributária, nós vimos o seguinte, que a norma jurídica tributária, ou seja, a hipótese de incidência tributária, ela é composta de um antecedente e de um consequente. E de que o antecedente tem 3 elementos, que é o núcleo, coordenada de tempo e coordenada de espaço, e o consequente tem 4 elementos, que é sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e base de cálculo. Então o que acontece? Para que eu possa afirmar que um dado fato gerador tributário ocorreu, eu preciso ver se estão presentes os 3 elementos do antecedente, que são esses 3 aspectos aqui que o Paulo de Barros Carvalho coloca em sua obra, que são os aspectos material, temporal e espacial, ou núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. Ou seja, simples assim, vamos pegar o fato gerador do IPTU. Veja, o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil de um bem imóvel por natureza ou por acessão física, nos termos da lei civil. Mas, veja, no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Então vamos imaginar o seguinte, que você possui imóvel na zona urbana do município de Santos no dia 1º de janeiro de 2021. Será que você praticou o fato gerador do IPTU? Olha, eu acredito que você tenha praticado. Por quê? Por que eu posso dizer que eu acredito que você tenha praticado? Porque nós vamos ver o que o fato gerador do IPTU está aqui no artigo 32 do CTN. Diz assim, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Ora, então, se você possui imóvel na zona urbana do município de Santos, no dia 1º de janeiro de 2021, você praticou o fato gerador do IPTU. E veja, se você praticou o fato gerador, surgiu para a Fazenda Municipal um vínculo jurídico. Que vínculo jurídico é esse? Aquilo que o Código Tributário Nacional chama de obrigação tributária. Então, obrigação tributária é o vínculo jurídico que surge a partir da ocorrência do fato gerador. E para tirar de vez qualquer dúvida em relação a se nós estamos tratando do fato concreto ou nós estamos tratando da hipótese de incidência, veja, faça o seguinte raciocínio. Você tem a norma jurídica, descreve hipoteticamente um fato. Isso é hipótese de incidência. Ou seja, aquele que possuir imóvel na zona urbana do município de Santos no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro terá praticado o fato gerador do IPTU. Muito bem, esta é a norma. Aí vem o fato concreto. O fato concreto é o fato do mundo do ser, do mundo factual, que se encaixa, que se enquadra, que se subsume à hipótese de incidência normativa. Então você tem que, se você possui realmente imóvel na zona urbana do município de Santos no dia 1º de janeiro de 2021, este fato se encaixa nesta norma e você tem o fato gerador e a obrigação tributária decorrente da ocorrência do fato gerador. Então vejam, em que momento ocorreu isso? No dia 1º de janeiro desse ano. Onde ocorreu isso? Na zona urbana do município de Santos. E o que foi que aconteceu? Que você é possuidor de um imóvel na zona urbana do município de Santos. Aí o Marcelo está me colocando aqui no chat. É parecida com o método usado no direito penal. Exatamente. O direito penal e o direito tributário, eles se parecem muito.
A diferença entre o direito penal e o direito tributário, Marcelo, basicamente é a seguinte, é que, veja, o descritor normativo hipotético do direito penal, ele descreve um fato ilícito, enquanto o descritor normativo hipotético do direito tributário descreverá sempre um fato lícito. Veja, os fatos geradores tributários quais são? Veja, auferir renda, possuir imóvel, possuir automóvel, né? São fatos geradores tributários. Então são os descritores normativos hipotéticos descrevem fatos lícitos, mas a subsunção do fato à hipótese ou o enquadramento perfeito do fato à hipótese, sim, há que ser feito exatamente como se faz no direito penal. E há que ser tão rigoroso quanto. E vejam o quanto isso é relevante em discussões inúmeras, né? O fato concreto se subsume à hipótese de incidência da norma jurídico-tributária ou não. E às vezes isso não é definido nem por por uma circunstância aparente, não. Né? Nós temos um caso emblemático aqui de Santos, que é o caso da Codesp. A Codesp, o que é a Codesp? A Codesp é a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista, cuja maioria do capital votante é da União Federal. Então, quem é o proprietário, o sócio majoritário da Codesp é a União. Muito bem. E a Codesp atua como autoridade portuária e como gestora do porto organizado. Muito bem. Então, ela é a gestora do porto organizado. Muito bem. Para exercer toda essa atividade de gestão, ela ocupa vários imóveis, né? Inclusive a sua sede. A sede da Codesp fica ali na Avenida Rodrigues Alves, sem número, né? Um prédio enorme que fica lá quase perto do cais do porto, indo pela Rodrigues Alves. Muito bem. Ora, a Prefeitura de Santos, ela disse, olha, senhora Codesp, a senhora tem que pagar IPTU. Por quê? O fato gerador do IPTU, do artigo 32 do CTN, é a propriedade, a posse ou domínio útil de um bem imóvel por natureza ou por acessão física, nos termos da lei civil, de acordo com o artigo 32 do CTN. Então a senhora tem que pagar IPTU. E a Codesp disse, não, peraí. Eu não tenho que pagar IPTU, porque, veja, a propriedade do terreno é da União. Então ela ocupa terrenos de marinha. Isso é inquestionável, que a propriedade é da União. Então, a propriedade é da União. A União tem imunidade, né? Então, a União não paga IPTU. Tem imunidade recíproca, o princípio constitucional da imunidade recíproca. Mas não é por isso. É porque eu, Codesp, eu não sou possuidora desses imóveis. Eu sou mera detentora. Eu detenho esses imóveis para exercer as minhas funções, minhas atividades fins. Mas eu não estou na posse. Eu estou com mera detenção. Veja, se você tirar uma fotografia, a diferença entre detentor e possuidor é praticamente nenhuma na fotografia, né? Então, se você tirar uma fotografia de alguém usando um notebook, por exemplo, esse sujeito que usa o notebook é um detentor ou um possuidor do notebook? Aparentemente ele é possuidor, né? Aparentemente. Muito bem. E aí a discussão foi para os tribunais. A primeira instância a Codesp perdeu, na segunda instância a Codesp perdeu, na terceira instância a Codesp novamente perdeu, e aí foi com a discussão para o Supremo, e o Supremo disse, não é possuidora, não é detentora, é mera detenção. E aí a Codesp não pagou nada de IPTU. Isso era uma dívida que, na oportunidade, era mais de 200 milhões de reais, que a Prefeitura de Santos pretendia receber da Codesp e não recebeu, porque não. Veja, porque, segundo a Codesp, segundo a Prefeitura, a Codesp teria praticado o fato gerador tributário do IPTU.
E segundo a Codesp, não, ela não praticou fato gerador tributário nenhum. Vejam que em relação às coisas móveis, fica muito fácil você verificar isso. Aí diz aqui, quem está me falando comigo, o Lucas, diz, professor, mas mesmo que justa a cobrança, esse valor não complementaria os trabalhos da Codesp? Não, desculpe, mas não, eram 200 milhões de reais, vários exercícios. Mas no fato ela não era proprietária nem possuidora, mera detentora, segundo a Codesp. Exatamente, a Michele está me colocando aqui. Então essa questão, vejam senhores, a questão do fato de que isso impediria as atividades da empresa, isso não é relevante não. Direito tributário é cruel, senhores. Veja, se você pratica o fato gerador tributário, você tem que pagar o tributo. Veja, não tem esse negócio de, é muito dinheiro, não posso pagar, não existe isso. Isso não é juridicamente relevante. O que é juridicamente relevante é o seguinte, você tem que pagar ou você não tem que pagar? Porque se você tiver que pagar, você vai pagar com os seus bens. E a Codesp é uma empresa bilionária, senhores. Não pense que também ela não teria condições de pagar, não. Sim, até porque o sócio majoritário é você. Ou seja, o sócio majoritário é a Fazenda Nacional. E a Fazenda Nacional, o Tesouro Nacional. Teria que fazer o aporte que tivesse que fazer para pagar imposto para o município. Entendeu? A questão é, ela estava detendo. Quando eu trato das coisas móveis, é muito fácil. Olha só, um professor em sala de aula, dando as aulas, utilizando o microfone, ele é possuidor do microfone ou ele é um mero detentor? Evidentemente, né, senhores? Ele é um mero detentor. Todo mundo sabe que o microfone não é do professor, com raríssimas exceções. Eu já, em ocasiões, usava meu próprio microfone, mas na maioria das vezes eu usava o microfone que estava disponibilizado para mim em sala de aula. E eu, ao utilizar o microfone, veja, nada obstante você pudesse tirar uma fotografia minha e eu estivesse realmente usando o microfone, aparentemente na posse do microfone, assim como você está em posse do seu caderno, você está em posse do seu celular, em posse do seu computador, aparentemente você é possuidor. Mas eu, não, eu, professor, estava meramente detendo, né, o microfone para dar a aula. Então é muito simples. Não se trata de posse, né, quando você está falando do professor utilizando o microfone da universidade. Se trata de mera detenção. Eu peço mais uma vez para aquele que está desenhando na minha tela, pare de desenhar, por favor, porque está começando a me atrapalhar a aula. Então, olha só, não tem como apagar? Pois é, tem como apagar. Eu tenho que interromper aqui a divisão de tela para poder apagar. Professor, é estranho, eu não sabia disso, não, que alguém tinha como mexer no seu programa aí, viu? Eu vou parar, eu tenho sim como... Porque quando você está dividindo a tela, você tem opção aqui para programar se alguém pode escrever na tela ou não, entendeu? E eu não sei, eu acredito que eu tenha feito uma opção aqui para que permita que os alunos escrevam na tela. Nunca imaginei que alguém fosse ficar escrevendo na minha tela, mas tudo bem, eu pedi para aqueles que estavam escrevendo na tela, que eventualmente, o aluno que eventualmente escreveu na tela, por favor, pare de escrever na tela, porque isso atrapalha a aula para os seus colegas, né? Mas ele já parou de escrever, eu já resolvi aqui. Vamos retomar aqui o nosso assunto. Vejam só, então, como é altamente relevante que você saiba, que você consiga precisar, né, exatamente o momento da ocorrência do fato gerador tributário do IPTU.
ou de qualquer outro tributo. Há tributos cujos fatos geradores ocorrem num período. Há tributos cujos fatos geradores ocorrem no momento. Há tributos cujos fatos geradores são contratuais, no momento em que se celebra um contrato. Nós vamos ver isso com muito rigor e com muito vagar. Mas o que eu quero que fique nesse momento é a questão do nascimento da obrigação tributária, que é um vínculo jurídico que surge entre o sujeito ativo fazenda pública e o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, e o sujeito passivo, né? Então, veja só, diz o artigo 113 que a obrigação é uma relação jurídica, né? Consistente no vínculo que enlaça duas ou mais pessoas, às quais se atribuem direitos e deveres correspectivos, né? E ela faz um discrimen entre obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação principal será sempre, senhores, entregar dinheiro à fazenda pública. E a obrigação acessória será sempre um comando de fazer ou não fazer, cujo descumprimento ensejará o pagamento de uma penalidade pecuniária. Então, obrigação principal. Vamos pegar, por exemplo, o imposto de renda. Obrigação principal, pagar imposto de renda. Obrigação acessória, emitir nota, aliás, entregar sua declaração de ajuste no dia 30 de abril de cada exercício financeiro. Se você não entregar sua declaração de ajuste no dia 30 de abril de cada exercício financeiro, você vai pagar uma multa de R$ 113,95 ou de 10% do imposto devido, o que for maior. Muito bem. Relativamente ao ICMS, obrigação principal, pagar o ICMS. Obrigação acessória, emitir nota fiscal. Vejam, senhores, as obrigações acessórias, elas existem no interesse da obrigação principal, mas são comandos normativos. Faça isso, não faça aquilo. Faça aquilo, não faça isso. E a partir do respeito a esses comandos normativos, é que você, então, penalizado ou não pelo descumprimento das obrigações chamadas acessórias. Muito bem. Vejam só, então, para que eu possa dizer que o fato gerador tributário aconteceu, eu tenho que partir da premissa, né, de que ocorreu a obrigação, que nasceu o fato gerador, que fez surgir a obrigação principal. Aí pergunta aqui a Ana Carolina, a obrigação acessória tem qual intuito com a principal, professor? Veja, a obrigação acessória, ela existe no interesse de que a obrigação principal seja cumprida. Veja, ela é um comando normativo para obrigar o sujeito a cumprir com a obrigação principal. Porque, veja, vamos pegar o ICMS, vai. Como é que a fazenda pública vai controlar o quanto foi pago, né, de ICMS se o indivíduo não tirou nota fiscal? Ela precisa saber exatamente, veja, quanto foi que esse indivíduo vendeu. E quanto ele vendeu está registrado nas suas notas fiscais. Emitir nota fiscal, portanto, é um comando normativo qual é a qualidade desse comando, qual é a natureza desse comando normativo? Emita a nota fiscal. É um comando normativo que representa uma obrigação acessória, ou seja, a obrigação principal é pagar o ICMS e a obrigação acessória é emitir nota fiscal. Tem várias obrigações acessórias do ICMS. Você tem que entregar um documento mensalmente, né? As empresas que não são do Simples, elas têm que entregar mensalmente um documento que chama-se GIA, né? Guia de Informação lá de movimentação de compras e vendas, né? Para a Fazenda do Estado. Já as empresas que são do Simples, elas não têm algumas obrigações acessórias que as empresas do Simples têm. Então, porque visou simplificar a vida dessas empresas, né? Muito bem. Então, vejam, eu sempre estarei diante de um dilema, e um dilema nem sempre, senhores, fácil
de resolver. Eu vou encerrar a gravação aqui 1 minuto e vou voltar em seguida. 1 minuto, por favor.